Hoje nós vamos ver subvariedades hiperbólicas completas. E o resultado que a gente vai ver é que não existe uma subvariedade completa de curvatura extrínseca negativa e intrínseca negativa com fibrado normal plano em um espaço de forma não simplesmente conexa. Ou seja, se você tiver uma subvariedade em um espaço de forma com fibrado normal plano, com curvatura intrínseca e extrínseca negativa, e essa subvariedade for completa, então ela obrigatoriamente precisa ser simplesmente conexa. E percebam que pelos resultados das aulas passadas, o fibrado normal plano é automático no caso de codimensão mínima possível, que é P igual a N-1. Né? Porque quando P é menor do que N-1, a gente sabe que nem sequer localmente existe qualquer subvariedade de curvatura extrínseca negativa em codimensão menor do que N-1. Né? Codimensão menor igual a N-2, não existe subvariedade de curvatura extrínseca negativa. Esse foi o primeiro resultado que a gente viu nesse assunto de subvariedades com curvatura constante. Né? Mas, no caso P igual a N-1, aí sim existe localmente, a gente viu, né, que existem vários exemplos, essas subvariedades estão em correspondência com métricas de Guichard-Darboux, que, por sua vez, são caracterizadas por um sistema de EDP de primeira ordem, né? E essas subvariedades têm automaticamente fibrado normal plano. Então, essas, se forem completas e com curvatura tanto intrínseca quanto extrínseca negativa, elas obrigatoriamente precisam ser simplesmente conexas. Mas vale um resultado mais geral. Em qualquer codimensão arbitrária, o importante é que tenha fibrado normal plano e que seja completa, curvatura intrínseca e extrínseca negativa. Aí ela precisa ser obrigatoriamente simplesmente conexa. Né? Embora não se saiba se existe o caso completo no caso P igual a N-1. Né? É um dos principais problemas em aberto da área, como a gente comentou na aula passada. Tá certo? Mas, então, o resultado que a gente vai ver, ele diz o seguinte, teorema aqui. O teorema diz o seguinte, se existe uma imersão isométrica F de uma variedade riemanniana M de dimensão N e curvatura constante C em um espaço de forma de dimensão N mais P e curvatura C' com fibrado normal plano, com fibrado normal plano de uma N completa, né? Essa subvariedade aqui completa, com codimensão maior ou igual a P-1, e curvatura constante C menor do que o mínimo entre 0 e C'. Então, M necessariamente é simplesmente conexa. Tá certo? Então, percebam o seguinte, né? Isso da curvatura constante da subvariedade ser menor ou igual ao mínimo entre 0 e C' significa simplesmente que ela tem tanto curvatura intrínseca quanto extrínseca negativa. E aí a gente sabe que essa é a codimensão mínima na qual, mesmo localmente, isso pode acontecer. Porém, se globalmente isso acontece na codimensão mínima
com fibrado normal plano além disso, então a subvariedade obrigatoriamente precisa ser simplesmente conexa. E lembrando que a hipótese de fibrado normal plano ela é automática no caso da codimensão mínima n-1, conforme os resultados das aulas passadas. Tá certo? Então vamos demonstrar este teorema. E a demonstração começa, como usual nesse assunto, compondo com a inclusão umbilica. Então, você pega uma hipersuperfície umbilica, que é uma inclusão umbilica do nosso espaço ambiente, em um espaço de forma de dimensão 1 a mais, é uma hipersuperfície, e mesma curvatura da subvariedade. E essa não tem índice, né? Isso aqui é riemanniano mesmo, porque, afinal de contas, C2 é maior do que C por hipótese. Certo? Então, essa é uma umbilica usual num ambiente riemanniano. E aí você faz sempre a composição, né? Chama de F2 a composição da F original com essa inclusão umbilica. De modo que essa agora é extrinsecamente plana, né? Agora a subvariedade tem a mesma curvatura do ambiente. Né? E a gente sabe como se relacionam as segundas formas fundamentais dessas duas. A segunda forma fundamental da F2 é simplesmente a segunda forma fundamental da alfa, mais a direção umbilica, né? Que como a curvatura extrínseca aqui é C2 menos C, né? Fica raiz de C2 menos C, vezes a métrica, direção umbilica, vezes o xi, onde o xi é um dos campos normais unitários de I, é aquele para o qual esse sinal é positivo. Então, xi é sempre um dos normais unitários de I, da inclusão, tá certo? E aí, então, resulta que F2 também tem fibrado normal plano, que F, por hipótese, tem fibrado normal plano. Significa que a segunda forma fundamental, pela equação de Ricci, diagonaliza essa alfa. Mas essa é a métrica. Então, a mesma base que diagonaliza a alfa vai diagonalizar alfa 2. Portanto, a F2 também tem fibrado normal plano. R2, vou denotar o R2 perp, né? O fibrado normal da F2 também é igual a zero, tem fibrado normal plano. Aqui a curvatura normal, né? Tem fibrado normal plano a F2 por esta equação aqui. Mas, além disso, quando eu tomo o operador de forma na direção umbilica, fica justamente umbilica. Né? Fica aqui alfa t, o produto interno com xi, é igual a essa raiz de C menos C, vezes a métrica. Né? De modo que, então, o índice de nulidade relativa é igual a zero. Né? Isso aqui nunca anula. Nunca anula, já que é um múltiplo da métrica. Né? Então, tem índice de nulidade relativa igual a zero, graças a essa direção umbilica aqui. Está por nutil o índice de nulidade relativa da F2 igual a zero em todo ponto. Mas essas são as duas hipóteses que a gente tinha. Lembrem nos resultados das aulas passadas que a gente caracterizou justamente essas que provêm como composição. Né? Exatamente a caracterização que a gente deu, a gente viu que as normais principais elas satisfaziam uma relação algébrica, né? As normas das normais principais com a curvatura extrínseca. Mas aquele resultado era no caso de codimensão P igual a n menos 1. Era no caso da codimensão mínima. Né? No caso da codimensão mínima, a gente caracterizou exatamente as F2 que provém assim, com composição com uma F em codimensão mínima. Porém, a gente pode adaptar aquela prova para demonstrar várias coisas análogas. Né? A gente viu que quando a F2 ela vem escrita assim como composição, né? Com uma F composta com uma inclusão umbilica, ela vai ter normais principais ortogonais pela equação de Gauss,
não nulas, porque o índice de nulidade relativa é igual a zero, então isso continua valendo. E aquela relação algébrica ela é um pouco diferente, porque agora a gente não pode garantir que a direção umbilical está no primeiro normal. Então, o argumento, como é que era, né? A gente definia aquele vetor eta, que era somatório de 1 dividido pela norma de eta_i ao quadrado vezes eta_i. Né? A gente definia este cara aqui e a gente, da mesma forma, mostra que o operador de fora nessa direção é a identidade. Tudo isso aqui que a gente fazia na prova, né, do resultado para P igual a n-1, caracterização dessas aqui que são compostas com a inclusão umbilical, tudo até aqui vale. Mas aí depois o que a gente fazia? A gente supunha uma outra direção zeta no primeiro normal, portanto, como combinação linear das normais principais, e de modo que ela fosse umbilical, né? De modo que ela satisfizesse isso aqui. E aí a gente mostrava então que, de fato, é um múltiplo da eta. E esse múltiplo é exatamente esse A, que essa direção zeta é A vezes zeta. Mas o zeta precisa estar no primeiro normal. E o xi, lá pra gente, automaticamente estava no primeiro normal, porque o primeiro normal era igual ao normal todo. Né? Era P igual a N, que essa aqui tinha F2, tinha codimensão N. No caso em que P igual a N-1, F2 tem codimensão exatamente N. Portanto, as normais principais geram todo o normal. Né? E aí, como o xi é uma direção umbilical, de fato, né? Por conta disso aqui, o xi ele satisfaz o seguinte, o axi é raiz de cetil menos C vezes a identidade. Então, lá para a gente resultava que o xi era igual a raiz de cetil menos C vezes eta. E daí a gente tomava a norma, esse aqui é unitário, e resultava aquela equação, que o somatório, né, de 1 sobre a norma de eta_i ao quadrado, que isso aqui era igual a 1 dividido por cetil menos C. E daqui resulta que a norma de, vou chamar de eta_i til, né? Eta til porque eu estou trabalhando com essa F2, as normais principais da F2, né? Então, vamos escrever eta til aqui, para não confundir. Mas o importante, então, é que nós temos isso, né? E aí, então, daqui resulta que a norma de eta til_i tem que ser todas elas maiores ou iguais a raiz de cetil menos C. Porque aqui não tem índice, né? Aqui são todos positivos, a gente está no caso riemanniano. Né? Então, a gente precisa ter obrigatoriamente isso aqui. Se alguma delas fosse menor, furaria essa igualdade aqui. Né? Esse lado seria maior do que esse. E isso para o caso em que P é igual a n-1, da codimensão mínima, em que o fibrado normal, inclusive, é automático. Mas no caso geral, a gente não tem isso aqui, essa igualdade. A gente não pode garantir que esse normal unitário da inclusão umbilical ele está no primeiro normal da F2. A gente não pode garantir isso. Então, o que vale aqui, na verdade, é que a projeção disso aqui no primeiro normal é que é igual. Porque a projeção, sim. A projeção continua satisfazendo isso, porque, afinal de contas, a parte do N1 perp, o operador de final dá zero. Então, por linearidade, continua satisfazendo isso, essa direção aqui. Né? Certo? E aí, então, mesmo raciocínio nos permite demonstrar que esse cara que agora está no primeiro normal, ele tem que ser esse múltiplo, né, vezes aquela direção eta aqui. E agora se eu tomo norma. Mas quando eu tomo norma, agora essa é a projeção do xi. Então ele tem norma menor ou igual a 1. Então isso aqui fica menor ou igual, ao invés de 1. Mas aí é melhor ainda, né? Porque se isso é menor ou igual, por mais razão ainda, todas elas têm que ser maior ou iguais à raiz. Importante que a gente tenha isso, mesmo no caso de codimensão P arbitrária. Contanto, claro que o fibrado normal seja plano, para que a F2 também tenha fibrado normal plano, tenham as normais principais, sejam ortogonais pela equação de Gauss, blá blá blá. Né? Mas o importante é que a gente, mesmo nesse caso que a gente não demonstrou, a prova se adapta perfeitamente para nos permitir concluir isso daqui no caso de codimensão arbitrária com fibrado normal plano. Tá certo?
Então é isso que a gente tem. A gente tem essa majoração aqui. Mas aí, isso implica, pelos resultados anteriores, que a terceira forma fundamental da F2 define uma métrica plana completa na subvariedade. A gente viu que a completude da subvariedade, juntamente com as normais principais estarem longe do zero, foi o que a gente viu em aulas passadas, que nos dava justamente que a terceira forma fundamental é completa. Ela é plana. As hipóteses, né, para aquele resultado que a gente viu é fibrado normal plano, índice de nulidade relativa nulo em todo ponto. E aí a gente sabe que com essas hipóteses a terceira forma fundamental define uma métrica plana. Mas além disso, se a M for completa, o que é por hipótese, e as normais principais estiverem longe do zero, aí sim a métrica é completa. É o resultado que a gente viu em aulas passadas. Então a gente tem, graças a esses resultados, que a terceira forma fundamental de F2, ela define uma métrica plana simplesmente porque a gente está, no caso, fibrado normal plano e índice de nulidade relativa zero, mas completa porque a M é completa e agora as normais principais, como vimos aqui, estão longe do zero. Então, define essa métrica plana completa na minha subvariedade, tá certo? Então, considerem agora o recobrimento universal, seja π, recobrimento universal da subvariedade. Então, uma aplicação que vai do espaço de recobrimento universal, que eu vou denotar por M chapéu, de mesma dimensão n, mesma curvatura constante, porque eu vou induzir a métrica, né? Eu vou considerar no recobrimento universal, obviamente, a métrica induzida por esse deformacionismo local, por esse recobrimento universal aqui. Né? Então, agora, aí ele vai ter a mesma curvatura constante C. Então, isso aqui é o recobrimento universal. E eu quero mostrar que isso, na verdade, é um diffeomorfismo, ou seja, que M é simplesmente conexa. Então, vou pegar uma transformação de recobrimento. Né? Percebam o seguinte, né? Este π recobrimento universal aqui, o que ele... vou compor com π, vou chamar de F chapéu a composta, né? Para agora trabalhar no espaço de recobrimento universal. Certo? Então, vou tentar por F chapéu essa composta aqui, F2 com π. Que também é uma dimensão isométrica, já que eu estou induzindo no recobrimento universal a métrica da subvariedade original. Tá certo? E agora eu vou supor, por absurdo, que existe uma transformação de recobrimento não trivial de π. Então, suponha que existe gama, uma transformação de recobrimento não trivial não tem esse if em português, né? Mas enfim, não trivial de π. Certo? Ou seja, que π composta, que ela não é identidade, e ela é uma transformação de recobrimento. Π composta com gama é igual a π. Ou seja, que ela é uma isometria com respeito à métrica hiperbólica do recobrimento universal, obtida levantando a métrica da subvariedade pelo π. Certo? São diffeomorfismos locais. Gama é dado dessa forma aqui, né? Então, como esses caras são isometrias, isometrias locais, porque a gente está induzindo a métrica no recobrimento universal, obviamente, gama vai ser uma isometria com respeito a essa métrica induzida por π. Então, gama é uma isometria com respeito, obviamente, à métrica induzida no recobrimento universal por π. Certo? Mas aí, o que acontece? Quanto que é, quando eu componho com F2, a gama, quanto que dá F2 composta com gama? Dá F chapéu composto com gama, dá F2 composto com π, composto com gama,
Só que π composto com gama é o próprio π. Então isso aqui dá F2 composto com π, que é a própria F chapéu. Né? Então, com isso, eu tenho que os normais coincidem. Se eu pego um ponto X da minha subvariedade, eu tenho que o normal da F chapéu no ponto X coincide com o normal da F chapéu no ponto gama de X. Simplesmente por conta disso aqui. Certo? Os tangentes, os normais, tudo coincidem. Eu aplico X aqui, eu caio extrinsecamente no mesmo ponto. Né? Então, tangentes, normais, todos coincidem. E além disso, a geometria toda extrínseca é a mesma. Né? Ela tá, a gama tá recobrindo, né? Tá, certo? Uma vizinhancinha aqui que você pegue, né? A imagem vai ser a mesma. Né? Você pega uma vizinhancinha do X, né? Extrinsecamente vai dar uma subvariedadezinha lá no ambiente. Mas se você compõe a vizinhança por gama, extrinsecamente vai ser o mesmo pedaço de subvariedade. Você só está recobrindo ele duas vezes. Né? Certo? Então, nós temos isso, né? Temos que toda a geometria extrínseca é a mesma. Os operadores de forma eles são conjugados por essa gama aqui. O operador de forma da F2 numa direção xi qualquer, você pega uma direção agora xi desses normais coincidem, né? Você pode pensar a olhar o operador de forma tanto no ponto x quanto no ponto gama de x nessa direção. Mas eles têm que ser conjugados por essa gama, graças a essa identidade aqui. Então, esse operador de forma, composto com gama estrela, tem que ser igual a gama estrela composto com o operador de forma no ponto x. Né? Eles vão ser conjugados por essa gama, ou equivalentemente, em termos da segunda forma fundamental, o pullback por gama da segunda forma fundamental é igual à segunda forma fundamental. São duas formas equivalentes de expressar isso, né? Que essa gama aqui, ela não está mexendo extrinsecamente, né? A vizinhança, a imagem continua a mesma, né? Ela pode estar rodando o tangente ali, mas a imagem continua a mesma, né? Toda a geometria extrínseca é a mesma. Né? Pega uma vizinhancinha do x, a imagem dela vai ser uma coisa. Se agora pega essa vizinhança do x, transforma por gama e vai lá para o ambiente, vai dar o mesmo pedaço do espaço, a mesma subvariedade. Então nós temos essa relação aqui. Tá certo? Por que isso é útil? Porque agora isso vai nos permitir demonstrar que essa gama ela também é uma isometria com respeito à terceira forma fundamental, a métrica plana dada pela terceira forma fundamental. Para isso eu preciso calcular a terceira forma fundamental, certo? Então eu vou pegar um ponto x qualquer, pegar um ponto x do meu recobrimento universal e vou pegar uma base ortonormal do espaço normal. Xi1 até Xi P mais 1, lembra que a gente está aqui, né, com a dimensão P mais 1. Uma base ortonormal do espaço normal da F2, chapéu, no ponto X. E vou calcular a terceira forma fundamental. Então, terceira forma fundamental aplicada, eu quero mostrar que a gama é uma isometria com respeito à métrica plana da terceira forma fundamental. Então, eu vou calcular em gama estrela x, gama estrela y. E isso aqui, por definição, é
somatório para R de 1 até P mais 1. Vou usar a fórmula em termos dos operadores de forma, né? Do operador de forma da F chapéu na direção do XR, aplicado nesse vetor aqui, né? Gama estrela X, produto interno com o operador de forma na mesma direção que XR, porém aplicado no gama estrela Y. Isso aqui por definição da terceira forma fundamental em termos dos operadores de forma, mas agora eu uso que os operadores de forma são conjugados por essa isometria devido a essa igualdade aqui. Então, isso aqui fica o somatório para R de 1 até P mais 1. Usando isso, fica gama estrela, operador de forma da F chapéu na direção do XR aplicado em X, produto interno com gama estrela aplicado no operador de forma da F chapéu na direção XR aplicado em Y. Fica isso daqui, tá certo? Mas aí gama é uma isometria, porque essa é a métrica usual, a métrica do recobrimento universal induzida por π, com respeito à qual essa gama, por ser uma transformação de recobrimento, é uma isometria. Então, isso aqui fica, preserva a métrica hiperbólica, né? Fica esse somatório do operador de forma de F chapéu na direção de XR aplicado em X, ponto, operador de forma de F chapéu na direção de XR aplicado em Y, que é justamente a terceira forma fundamental, porém agora aplicada em X e Y. Ou seja, que gama é uma isometria com respeito também, não somente à métrica hiperbólica induzida pelo recobrimento universal, mas também com respeito à métrica plana dada pela terceira forma fundamental. Certo? O que vale para todos os vetores x e y tangentes a M em pontos x arbitrários. Seguindo então que gama é isometria com respeito à métrica plana da terceira forma fundamental. Tá certo? Mas lembrem, pelos resultados da aula passada, que quando a gente passa ao recobrimento universal, a gente tem um sistema global de coordenadas principais, que é uma isometria com respeito à métrica dada pela terceira forma fundamental no recobrimento universal e a métrica canônica do euclidiano. Né? Ou seja, pelos resultados das aulas passadas, a gente sabe que existe um diffeomorfismo global, que é o nosso sistema global de coordenadas principais, que no recobrimento universal fica global dentro dessas hipóteses, né? Dentro das hipóteses de que M é completa e que as normais principais estão longe do zero, que a gente verificou que está nesse caso. Então aí a gente pode usar os resultados das aulas passadas que nos dão esse sistema de coordenadas principais globais no recobrimento universal, que é uma isometria com respeito à métrica canônica do euclidiano e a métrica da terceira forma fundamental dessa F chapéu aqui, justamente a terceira forma fundamental no recobrimento, que é exatamente essa que a gente está tratando aqui. Essa terceira forma fundamental é a terceira forma fundamental no recobrimento, é a da terceira forma fundamental da F chapéu, certo? Então isso daqui, existe isso daqui, de diffeomorfismo global, que é uma isometria de fato, né? Isometria com respeito à métrica dada pela terceira forma fundamental no recobrimento universal e que
que é a métrica plana, né, e a métrica canônica do euclidiano, certo? Isso, pelos resultados das aulas passadas, a gente tem esse sistema principal global de coordenadas no recobrimento universal, já que é completo e as normais principais estão longe do zero, e que é uma isometria com respeito à métrica plana dada pela terceira forma fundamental no recobrimento universal. Certo? Então agora eu posso definir a gama chapéu no euclidiano, que é conjugada da gama por psi. Simplesmente a expressão da isometria gama, já vimos que é a isometria com respeito a ambas as métricas, a expressão dela no euclidiano. Né? Então vou definir ela como sendo a conjugada, né, por essa isometria global psi, conjugada da gama. Porque na medida que eu faço isso agora, então, gama chapéu vai ser uma isometria tanto com respeito à métrica canônica do euclidiano, já que a gama é uma isometria com respeito à terceira forma fundamental, e esse diffeomorfismo é uma isometria com respeito à métrica canônica e à métrica da terceira forma fundamental. Isso nos dá que gama chapéu é uma isometria com respeito à métrica canônica do euclidiano. Mas ela também é uma isometria com respeito à métrica hiperbólica induzida por psi. Porque eu posso induzir por psi a métrica hiperbólica. Esse cara tem duas métricas. Né? O recobrimento universal tem a métrica hiperbólica, que já veio induzida da aplicação de recobrimento universal da subvariedade original. E ele tem uma métrica dada pela terceira forma fundamental. Né? Então isso aqui é uma isometria com respeito à métrica dada pela terceira forma fundamental e a métrica canônica do euclidiano. Mas eu posso pegar a métrica hiperbólica aqui e induzir no euclidiano, né, a métrica hiperbólica. De modo que aí esse psi fica uma isometria também. Só que agora eu mudei as métricas. Certo? Mas como gama também é uma isometria com respeito à métrica hiperbólica, né, porque ela é uma aplicação de recobrimento, ela é uma isometria com respeito à métrica hiperbólica original. Então, devido a isso, se eu induzo no euclidiano a métrica hiperbólica, a gama chapéu também vai ser uma isometria com respeito à métrica do euclidiano, né, hiperbólica induzida por psi. Então, ela é uma isometria com respeito a ambas. Né? A gama chapéu é isometria com respeito às métricas canônica do euclidiano e induzida por psi. Simplesmente porque o psi é uma isometria com respeito a 3, no recobrimento universal, e gama é uma isometria com respeito a ambas, a 3 e a métrica hiperbólica usual. Tá certo? Então essa gama chapéu, ela é uma isometria com respeito a essas duas métricas aqui, a métrica canônica do euclidiano e aquela induzida por esse diffeomorfismo global aqui, psi. Porém, a gente sabe que a base que diagonaliza a segunda forma fundamental, ela é única, os vetores unitários, né, que diagonalizam a segunda forma fundamental, eles são uma base que é única a menos de sinal de permutações. Dessa F chapéu aqui. Né? A gente tem a base que diagonaliza a segunda forma fundamental da F chapéu. F chapéu é simplesmente a composta da F2, que, como sabemos, tem fibrado normal plano. Né? Tem as suas normais principais, que são ortogonais, pela equação de Gauss. Né? E tem a diagonalização. E aquela base, ela é única. Certo? Mas, o que acontece? O que acontece é o seguinte, ó. Vamos pensar em duas bases aqui. Ó. A gente tem essa relação aqui, que o pullback da segunda forma fundamental, da F chapéu, pela isometria gama, é igual à segunda forma fundamental. Ela é invariante. Né? Então, se eu pego, eu posso pegar, por um lado, quem é a base, né, que diagonaliza a segunda forma fundamental no ponto x, no ponto gama de x. Eu pego as normais principais, multiplico, porque a norma dos campos coordenados é a inversa das normais principais. Né?
Então eu pego as normais principais, tomo a norma, multiplico pelos campos coordenados. Multiplico pelos campos coordenados. Aqui, eta n, no ponto gama de x, tomo a norma, multiplico pelo campo coordenado correspondente. A gente sabe que de todas as construções das aulas passadas, essa é justamente a base, a nossa base ortonormal. Né? A gente sabe que esse psi é o sistema global de coordenadas principais no recobrimento universal e que a norma dos campos coordenados é o inverso da norma das normais principais. Certo? Essas eta 1 eu estou chamando, é melhor, para não confundir, né, botar um chapéu, porque estou me referindo às normais principais da F chapéu. F chapéu passando ao recobrimento universal. Então, para não confundir, eu vou botar um chapéu aqui. Certo? Esses campos coordenados aqui, a norma deles é justamente o inverso da norma das normais principais. Quando eu multiplico pela norma das normais principais, eu tenho a minha base ortonormal que diagonaliza a segunda forma fundamental. Por outro lado, graças ao fato de que ela é invariante quando eu tomo pullback pela gama, eu vou ter que, quando eu aplico essa base aqui, aplico a diferencial de gama nessa base, continua me diagonalizando por conta disso daqui. Ou seja, que esta outra base aqui, norma de eta 1 de x gama estrela psi estrela do primeiro campo coordenado no ponto x, até este último aqui. Aqui é eta n. Eu tenho que esta base aqui, ela também diagonaliza a segunda forma fundamental. Por conta disso daqui. É porque essa diagonalizava. Quando eu tenho esse psi estrela, essa diagonaliza. Aqui eu estou avaliando, claro, no ponto gama de x, porque a gama leva x em gama de x. Mas se eu pegasse no ponto x, seria com x aqui. Certo? Então eu pego esta base aqui, só que no ponto x, e levo pela diferencial de gama. Aí eu vou ter uma base no ponto gama de x. Ortonormal. Porque gama é uma isometria. E a base original era ortonormal, era a que diagonalizava a segunda forma fundamental no ponto x. Então eu levo pela diferencial de gama, eu tenho uma base ortonormal no ponto gama de x, diagonalizando a segunda forma fundamental. Mas essa também faz isso, porque essa é a que diagonaliza. Só que é única, a base é única que diagonaliza a segunda forma fundamental. Então tem que coincidir a menos de sinais e permutações. Certo? Tudo graças a esse fato aqui, né? Que nos permite mostrar que as duas bases diagonalizam a alfa. Então, por unicidade a menos de sinais e permutações, né? Dos vetores unitários do tangente no ponto gama de x ao meu recobrimento universal. Os vetores que diagonalizam
a segunda forma fundamental, né, graças a essa unicidade e ao fato de que ambas diagonalizam por conta disso daqui, que ambas são ortonormais pelo fato de que gama é uma isometria, elas têm que coincidir a menos de sinal. Então, essas duas bases são iguais a menos de sinal e permutação. Tá certo? Mas agora vejam o seguinte, qual é a relação... onde é que está? Aqui. Qual é a relação diferencial que corresponde a isso daqui? Quando eu tomo a diferencial dessa igualdade aqui, o que eu tenho? Vou ter aqui, lado direito aqui, gama estrela psi estrela igual a diferencial do lado esquerdo, que é psi estrela, gama chapéu estrela. Mas então, gama chapéu estrela manda a base canônica do euclidiano, manda a base canônica, nela mesma, a menos de sinal e permutações. Aqui já vou botar o sinal, e isso aqui vai acontecer a menos de permutações. Claro, no ponto gama de x, né? Ponto correspondente. Vai levar essa base nessa. Por quê? Porque quando eu aplico gama chapéu nesta base, o que vai dar desse lado esquerdo? Quando eu aplico essa base do lado esquerdo, vai ficar vai ficar isso aqui. Sem as normas, claro, né? Vai ficar isso aqui. Quando eu aplico isso aqui do lado esquerdo, vou ter gama estrela psi estrela dos campos coordenados. Tá certo? Vou ter isso aqui. Só que isso, a menos de sinal e permutação, é igual a isso aqui é igual a mais ou menos esse outro aqui. Algum J aqui, né? Pode ter uma permutação no ponto gama de x. Certo? Mas, dessa igualdade, isso aqui é igual a psi estrela do gama chapéu estrela do campo coordenado com respeito ao i no ponto x. E isso daqui é uma isometria, né? Isso aqui é um isomorfismo, né? Psi estrela. Então tem que mandar, o gama chapéu tem que mandar essa base nessa base, a menos de sinal e permutação. Tá certo? E não precisa se confundir em relação a essas, ao multiplicar pelas normas, né? O importante é que vai na direção. Isso aqui, se você não está convencido que as normas aqui são iguais, não tem problema. O importante é que este cara aqui, quando eu aplico no campo coordenado, se eu multiplico por alguém, cai na direção de um outro, né? Então ele é um múltiplo. Ele é um múltiplo disso aqui. Não há dúvida. Que quando eu aplico esse campo coordenado nessa expressão, vai ficar um múltiplo desse outro aqui, porque essas bases têm que coincidir. Quando eu multiplico elas por valores de modo a ortonormalizar elas, que elas já são ortogonais, mas
Eu tenho que ortonormalizar os vetores, né? Normalizar os vetores. Tem que modificar por valores. O importante é que vai mandar uma direção diagonalizante em outra direção diagonalizante, que são únicas, a menos de permutação e sinal. Né? E aí essa igualdade provém diretamente daqui. Então, e aí o psi estrela é um isomorfismo, posso cortar, né? Porque o que eu tenho? Que o gama chapéu estrela tem que levar um campo canônico do euclidiano em um múltiplo de outro. Só que ela é isometria. Poderia ter um múltiplo aqui, mas não tem. É mais ou menos 1. Porque ela é isometria. A gama chapéu, isometria com respeito à métrica plana do euclidiano. Então esse múltiplo tem que ser mais ou menos 1. Então é exatamente isso que eu escrevi aqui. O gama chapéu estrela manda a base canônica na base canônica menos de sinal e permutação. No outro ponto, claro, correspondente. Tá certo? Mas então, essa gama chapéu é uma isometria do euclidiano com a métrica plana. Uma composição de uma transformação linear ortogonal com uma translação. Logo, a sua diferencial é uma transformação ortogonal. Né? A diferencial, esta aqui, ela vai ser uma transformação, uma matriz ortogonal, cujas colunas são obtidas permutando os elementos da base canônica do euclidiano e, possivelmente, trocando alguns dos sinais. É isso que a gente está vendo aqui. Certo? Como gama chapéu é uma isometria, a gente tem então que a sua diferencial é uma matriz ortogonal cujas colunas são obtidas permutando a base canônica a menos de sinal. A menos de sinal, ela manda a base canônica na base menos de sinal e permutação, manda a base canônica na base canônica. Uma matriz ortogonal obtida dessa forma. É isso que o gama chapéu estrela é. Mas quantas possibilidades existem? Existe n fatorial, que é as permutações, vezes 2 elevado a n, que é as mudanças de sinal. Existe isso. São todas as possibilidades das matrizes obtidas assim. Tá certo? Mas então isso significa que quando eu elevo existe alguma potência que eu elevo e que vai dar a identidade. Né? Ou seja, existe um inteiro positivo m, tal que o gama chapéu estrela elevado a m é a identidade. Certo? E quando eu componho, né, eu vou compondo, sempre vai dar matriz desse tipo. Ela vai estar sempre permutando a base canônica e mudando os sinais. Todas as potências vão estar fazendo isso. Mas são finitas. Só existem essas possibilidades. Então, em algum momento, vai ter que dar identidade. Ou melhor dizendo, vão ter duas potências distintas que dão iguais. Mas aí, né, vão ter duas potências. Vão ter gama chapéu elevado a M1 estrela, vai ter que ser igual a o gama chapéu estrela elevado a uma outra M2, que não são infinitas potências, mas é um número finito de possibilidades. Então isso significa que, sem perda de generalidade, supondo que M1 é maior do que M2, né, significa que gama chapéu estrela na M1 menos M2 tem que ser igual à identidade. E esse é um interpositivo. Tá certo? Então existe esse inteiro positivo tal que a potência dá a identidade. Mas se a potência é a identidade, significa que gama chapéu elevado a m, que é uma isometria, né, composta de isometrias, a parte linear dela é a identidade. Então ela é a identidade mais uma translação. Ela é dada dessa forma aqui. X mais uma translação para um vetor V. V é algum vetor
do euclidiano. Mas este vetor tem que ser obrigatoriamente nulo. Porque caso contrário, se ele fosse zero, né, se V for igual a zero, o que você está dizendo é que uma potência da isometria é a identidade. Só que se no euclidiano, se você aplica uma isometria recursivamente, reiteradamente e chega na identidade, significa que a isometria original era uma rotação em torno de um ponto, possivelmente composta com uma reflexão por um hiperplano passando por aquele ponto. Tem que ter um ponto fixo. Assim é a geometria do euclidiano. Se você aplica uma isometria reiteradamente e chega na identidade, a original tem que ter um ponto fixo. Tem que ser uma rotação com uma reflexão. Uma rotação em torno de um ponto com possivelmente uma reflexão em torno de um hiperplano passando por aquele ponto. Né? Então, isso aqui implicaria obrigatoriamente que a original, a isometria original, gama chapéu, que é uma isometria com respeito à métrica plana, né? A gente está fazendo geometria euclidiana plana, tradicional do euclidiano. Sabe como é que é o grupo, né, de isometria do euclidiano. Então, essa daqui teria ponto fixo. E o que não pode, que ela é uma transformação de recobrimento não trivial. A gente está supondo para o absurdo que ela é uma transformação de recobrimento não trivial, ela não pode ter ponto fixo. Então isso é um absurdo. O absurdo decorreu do fato da gente supor que alguma potência dela é a identidade. Então não pode. V tem que ser diferente de zero. V obrigatoriamente tem que ser diferente de zero. Mas então, qual é a distância entre um ponto e o seu transformado por essa isometria aqui, gama chapéu elevado a m? Tem que ser norma de V, sempre, constante. Né? Denotar por D0 a distância euclidiana. Distância euclidiana de um ponto x pelo seu transformado por essa isometria aqui, gama chapéu na m. Como ela é simplesmente, é só passar o x para o outro lado, vai dar norma de V. Essa distância no euclidiano é constante, norma de V. É uma translação por V. Né? Isso aqui para todo ponto x do euclidiano. Mas em relação à métrica hiperbólica do euclidiano, o que acontece? A métrica hiperbólica do euclidiano, ela se relaciona, ela está majorada pela métrica plana, né? Melhor, a métrica plana está majorada pela métrica hiperbólica está majorada pela métrica plana por conta das normais principais, né? Serem maiores ou iguais à raiz de cetil menos C. São ortogonais e maiores ou iguais a isso. Então isso aqui nos diz, né, essa relação aqui, nos diz que a métrica plana, que é justamente dada pela terceira forma fundamental, é maior ou igual a raiz de cetil menos C vezes a métrica hiperbólica. Que é a métrica hiperbólica que a gente está usando no euclidiano, porque afinal de contas a gente está induzindo no euclidiano a métrica hiperbólica que veio do recobrimento universal, que por sua vez veio da subvariedade original pela aplicação de recobrimento universal. Então essa é a métrica hiperbólica original que está sendo induzida naturalmente. E aí por conta disso aqui, a gente tem que a métrica canônica é majorada, né, pela métrica do hiperbólico. Ou seja, que a distância aqui no euclidiano, que é essa daqui, distância no... Vou botar de 2 pontos quaisquer, vou pegar 2 pontos quaisquer. A distância no euclidiano, ela é maior ou igual, graças a isso daqui, né? É maior ou igual a raiz de cetil menos C vezes a distância no hiperbólico. Então, isso aqui eu estou denotando a distância euclidiana. E aqui por D, a distância hiperbólica. Isso aqui é maior ou igual a isso aqui vezes, onde essa é a distância hiperbólica. Da métrica que vem da original pelo recobrimento universal,
e, por fim, vai para o Rn por esse sistema global de coordenadas principais. Tá certo? Então nós temos essa majoração aqui, graças a este fato aqui. E, consequentemente, a gente vai ter, então, nesse caso particular, a distância desses dois pontos, que é a distância hiperbólica entre x e o seu transformado por essa, que é uma isometria com respeito a ambas, né? Que ela é uma composta de isometria. E a gama chapéu era a isometria com respeito a ambas, a métrica canônica e a induzida e a hiperbólica. Então essa aqui vai ser uma isometria com respeito à métrica euclidiana e a métrica hiperbólica. Mas o que acontece é que isso está menor ou igual, por essa relação, né, a 1 sobre raiz de cetil menos c, vezes a distância euclidiana, que é igual à norma do vetor de translação. Mas não existe nenhuma isometria, isso aqui para todo x do Rn. Só que não existe nenhuma isometria não trivial do hiperbólico, tal que a distância de um ponto ao seu transformado é sempre finita. Ou seja, em outras palavras, isso a gente sabe da geometria do hiperbólico, né? Qualquer isometria do hiperbólico que não seja a identidade, você sempre consegue encontrar um ponto tal que a distância desse ponto ao seu transformado é arbitrariamente grande. Então não pode ficar sempre no hiperbólico, não tem nenhuma isometria a não ser a identidade, tal que a distância de um ponto ao seu transformado seja sempre majorada por um mesmo valor. Então não existe isometria não trivial do hiperbólico assim. Assim, dessa forma, que a distância de um ponto até o seu transformado é sempre menor ou igual a um determinado número. Isso não existe. Consequentemente, absurdo, né? Porque a gente supôs que gama era não trivial. Então não pode, gama tem que ser a identidade. Então não existe gama não trivial, uma transformação de recobrimento, né? Que a gente supôs aqui que por absurdo que existia, não trivial, e estamos chegando num absurdo, ou seja, não existe, ou seja, é simplesmente conexo, como queríamos demonstrar. M simplesmente conexo. Que é o resultado que a gente queria demonstrar, né? Então, recapitulando, se você tem uma subvariedade de um espaço de forma de codimensão maior ou igual a de curvatura intrínseca e extrínseca negativa, e portanto a codimensão mínima é n-1, a codimensão tem que ser maior ou igual a n-1 até para localmente existir, mas se for o caso completo, né, e com fibrado normal plano, então a subvariedade obrigatoriamente precisa ser simplesmente conexa. Subvariedade completa, fibrado normal plano, curvatura intrínseca e extrínseca negativa, em espaço de forma, tem que ser simplesmente conexa, certo? Isso conclui por hoje.